Oi gente, tudo bem? Na aula de hoje eu vou te ensinar como fazer a maleta fácil utilizando o nosso painel Maleta Fácil Encanto. Esse painel é exclusivo aqui do Coisa da Teca, você encontra lá na nossa loja para comprar. Com uma unidade do painel você vai fazer 4 maletas, uma de arabesco, uma de borboleta, uma floral e uma toda colorida assim. O formato da maleta é esse aqui, gente. Olha que coisa mais linda. Ó, eu tenho uma outra pronta aqui também. Olha que lindo, gente. É muito gostoso trabalhar com esse painel. As maletas ficam muito lindas. Corre lá no site para você garantir o seu painel, que eu tenho certeza que você vai amar. Ele tá muito lindo e você vai fazer 4 maletas dessa aqui, uma de cada estampa, com apenas uma unidade desse painel. O primeiro passo para fazer a maleta é cortar do painel a maleta da estampa que vocês forem fazer. Essa parte maior é o corpo da maleta, então nós vamos estruturar ela na manta acrílica. Aqui eu tô usando a manta R1 que tem lá no site. Observem que aqui nas laterais, aqui em cima, eu corto ela um pouco maior. Eu corto um pouco maior com essa sobra de tecido branca. Aí eu faço o quilt, que são as costurinhas. E depois de fazer isso, eu vou cortar toda essa parte branca para ficar só o corpo aqui da maleta. As duas partes menores que tem no painel, elas são as alças, tá? Elas eu vou cortar ela aqui retirando a parte branca para ficar só a parte da alça. E a outra parte maior é a parte do zíper, tá? Essa parte aqui eu também estruturo ela na manta acrílica R1. E depois de estruturar aqui na manta, eu vou cortar toda a parte de tecido branca para ficar só a estampada. Olha, gente, então cortei todo o excesso de tecido, a parte do corpo vai ficar assim. Usando o corpinho aqui como molde, a gente também vai cortar o tecido do forro. Aqui na parte da manta, a gente vai posicionar a manta com o avesso do tecido. Posiciona aí bem certinho. Quem quiser pode alfinetar. E a gente vai passar uma costura reta bem na pontinha, pra gente prender o tecido da parte de fora aqui no forro, tá? Então é uma costura reta pra prender mesmo o tecido do forro aqui na parte de fora. Ó, passa essa costura na volta toda. Não precisa ser uma costura com pé de máquina, pode ser na pontinha mesmo, que essa costura é só pra prender. Depois de costurado aqui o forro, vai ficar assim a parte de fora e assim o forro. Aqui na parte de fora a gente dobra ao meio e dá um piquezinho aqui pra marcar o meio. E do outro lado a mesma coisa, dobra aqui ao meio e dá um piquezinho pra marcar o meio. As alças, gente, nós vamos pegar o tecido, a gente vai dobrar ele igual um viés. Dobra as duas pontas pra dentro, pro meio, depois dobra de novo, ó. Dobra as duas pontas pro meio, depois dobra de novo e passa as costuras aqui. Pode passar uma costura aqui numa ponta e outra na outra, ou vocês também podem fazer igual eu faço. Eu passo uma costura em cada ponta e uma no meio, tá? Porque eu acho que ela fica mais reforçada com as costuras. Mas essa questão de passar ou não a no meio é gosto mesmo, tá? E se você quiser também, você pode estruturar essa alça com um pedacinho de manta. Mas se fizer sem, igual a minha, também dá super certo, tá? Mas quem preferir, pode também estruturar com um pedacinho de manta ou até mesmo um pedacinho de alça dentro. Ó, eu passo as duas costuras, agora eu passo uma outra ao meio. Ó,
Da mesma maneira que eu fiz nessa alça, eu também faço aqui nessa outra. Olha, gente, alças costuradas. Aí aqui do meio, a gente marca 3 centímetros e posiciona a alça aqui. Posiciona de um lado, do outro também, 3 centímetros do meio, posiciona a alça aqui. E a gente passa a costura. Só tomem cuidado, ó, a minha tá torcida, pra essa alça não ficar torcida, tá? Senão ela fica com esse defeitinho. Ó, mas já acertei aqui, 3 centímetros e passa a costura, que a gente vai ter a alça fixa aqui. E também faz a mesma coisa do outro lado. Aqui pode passar uma costura com retrocesso, tá? Que é aquela costurinha pra frente e pra trás. Que aí ela fica com a costura mais reforçada. Ó, aí vai ficar assim, com a alcinha já presinha. Aí aqui do outro lado a gente faz a mesma coisa e prende a alça aqui. Olha, gente, alças costuradas dos dois lados. Essa parte aqui já tá pronta. Agora a gente vai pra parte do zíper, tá? Eu fiz um risco aqui no meio, porque essa parte aqui do zíper, a gente vai cortar ela ao meio. A gente divide em duas partes. Ah, gente, outra coisa que eu ainda não falei pra vocês, depois de cortar a parte branca aqui, vocês vão observar que fica desfiando, porque o tecido é poliéster, tá? Então, vocês venham selando assim, ó. Sela toda a volta, que aí o tecido para de desfiar, tá bom? Importante fazer isso se você não quiser que o tecido fique desfiando. Ó, e tô cortando aqui ao meio. Aí eu vou ter as duas partes do zíper e também vou cortar 2 tecidos pro forro, tá? E a gente também vai precisar de um zíper, aqui pelo menos 2 centímetros maior do que esse tecido. E nós vamos começar a costura do nosso zíper. A gente vai fazer de um lado e depois, da mesma maneira que a gente fez desse lado, a gente faz do outro lado, tá? Direito do zíper, aqui no direito do tecido. E a gente passa uma costurinha reta. Não precisa ser um pezinho de máquina, pode ser uma costurinha mais na pontinha. Que ela é só pra prender esse zíper aqui. E depois a gente vem com o forro. Ai, Teca, posso costurar o forro junto? Pode. Aqui eu tô mostrando pra vocês a maneira que eu faço. Mas se você quiser colocar já o forro aqui e costurar junto, também pode. O resultado vai ser o mesmo, tá? Ó, costurei aqui. Agora eu venho com o tecido do forro direito aqui em cima do zíper e passo uma costura reta com um pezinho de máquina agora, tá? Ó, gente, então agora aqui com o tecido do forro, a gente passa uma costura reta com um pezinho de máquina. Ó, o calcador, ele encosta no zíper. Ele não passa em cima, tá, gente? Ele encosta no zíper só. Olha, depois de passar essa costura aqui, a gente vai pegar esse forro e vamos desvirar. Nesse momento, se você quiser, pode vincar com ferro ou pode fazer igual a mim, vir com o dedo mesmo. Ó, aí aqui a gente prende com um alfinete aqui na pontinha. Ó, vira toda a extensão, tá? Desse canal de zíper. Aqui também. Ó, desvira toda a extensão. Quem quiser pode passar o ferro, tá, gente? Não tem problema. E aí, depois de prender aqui tudo com o alfinete, na parte de fora, na parte externa, a gente vai passar uma costurinha, que é uma costura
de acabamento. Já vou mostrar pra vocês. Ó, vira aqui pra parte externa. E aqui rente ao zíper, a gente passa uma costura com um pezinho de máquina, que essa costura dá o acabamento. E quando a gente for abrir e fechar a maleta, não vai ter perigo do zíper ficar agarrando no forro. Por isso é importante essa costura aqui. Ó, faz até chegar aqui embaixo. Ó, tá vendo? Agora a gente vira aqui pro lado do avesso e passa uma costurinha aqui na pontinha pra prender o tecido do forro aqui na parte de fora, porque na hora de montar, quando tá tudo costuradinho, tudo preso, forro e parte de fora, facilita a montagem, tá? Então a gente passa essa costurinha na pontinha pra prender tudo, e da mesma maneira que a gente costurou esse lado aqui, a gente vai costurar o outro, tá vendo? A outra parte com outro forro. A diferença é que um dos lados já vai estar costuradinho e o outro não. Ó, eu vou ter isso aqui, ó, uma parte do zíper costurado, uma parte não. Agora a gente vem com a outra parte do tecido do zíper, posiciona aqui e depois vem com o forro, exatamente igual a gente fez desse lado. Costurei aqui os dois lados do zíper, vai ficar assim. Aí aqui, ó, eu coloquei 2 cursores. Um cursor a gente coloca ele por um lado e o outro aqui pelo outro, para eles se encontrarem aqui no meio, tá? Essa peça eu acho importante colocar 2 cursores, porque como ela tem uma abertura grande, isso vai facilitar o uso. Aí, ó, a gente corta aqui o excesso de zíper dos dois lados. Se ficou alguma coisa aqui torta, já pode acertar. Ó, e vai ficar assim. Nós vamos cortar também 2 tecidos do forro na medida de 17 por 32, 17 por 32, e vamos dobrar ao meio, tá? Esses 2 tecidos. Por quê? Aqui na parte de dentro do zíper, a gente vai fazer uma aba aqui pra essa parte, porque como é uma peça que o zíper é inteiro, ele abre até o final, a gente coloca essa aba na parte de dentro para que quando a gente abra a necessaire, o que tem dentro não caia, tá? Então por isso que a gente coloca. Aí, ó, a parte que tá aberta fica aqui pra baixo. Aí a gente faz assim, ó, posiciona aqui bem rente aqui ao zíper, prende aqui com o clipe, o alfinete, com o que vocês estiverem usando. Deixa eu abaixar aqui mais. Ó. Aí aqui do outro lado, a gente também coloca aqui rente, aqui onde termina o tecido aqui do zíper. Prende. Aí aqui no meio, ó, a gente faz uma dobra. Tá vendo? Vai ficar assim. Aí a gente passa uma costura desse lado, aqui embaixo e aqui do outro lado. A gente vai fazer isso dos dois lados, tá? Porque são 2 tecidos, a gente vai fazer isso dos dois lados. Faz de um lado e depois faz do outro. É importante colocar esse tecido, viu, gente? Pra que não caiam as coisas de dentro da nossa maleta. Ó, vou costurar aqui de um lado e depois do outro lado também faço a mesma coisa desse lado.
Ó, gente, costurei aqui desse lado, ele fica parecendo que é um bolsinho, tá vendo? E costurei do outro lado. Agora a gente vai fazer a montagem da nossa maleta, que é super tranquilo. Vamos pegar aqui, ó, o tecido da parte de fora. Aí a gente vai dobrar aqui, ó, dobra assim. Aí a gente vai marcar o meio aqui desse lado e aqui do outro lado, tá? Dobra aí bem direitinho e dá um piquezinho na pontinha, bem pequenininho, tá? Pra marcar o meio de um lado e aqui do outro lado também. Outro piquezinho aqui pra marcar o meio. Aí a gente vira aqui a maleta com a estampa aqui pra cima. Aqui, ó, o zíper vai ser o meio, tá bom? Aí a gente posiciona meio do zíper aqui nesse piquezinho que a gente deu. Posiciona aqui. Coloca aqui os clipes ou alfinete, o que vocês estiverem usando. Aqui do outro lado também faz a mesma coisa, tá? Posiciona aqui, ó, meio com meio. O nosso meio aqui vai ser o zíper. Também prende aqui. Aqui... Ai, peraí, gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tira tudo. Esqueci de falar isso. Antes de prender, a gente também vai marcar o meio aqui do zíper, ó. Então, eu dobro aqui e dou um piquezinho aqui. E o outro do outro lado. Por que que a gente faz essas marcações de meio? Para que a nossa peça não fique torta. Não sei se vocês já viram necessaire, bolsa, que fica meio torta. É porque a pessoa não faz essa marcação de meio. Ela simplesmente vai encaixando e acha que tá dando certo, fica perfeito, mas não fica. Todas as peças que tem fole, que é essa parte aqui, ó, tem que marcar os meios, tá? Para que a peça fique bem alinhada, não fique torta nem nada do tipo. Olha aqui. A mesma coisa, tá? Aí agora aqui a gente tem a marcação do meio aqui. A gente vai colocar meio com o meio que tá aqui marcado no meio da alça. Ó. Também prende aqui com alfinetinho. Aqui do outro lado a mesma coisa, prende meio com meio. E depois a gente prende todo o restante, tá? Aqui, gente, se vocês quiserem, vocês podem fazer dessa maneira. Prende um lado e costura esse lado. E depois prende o outro e costura, tá? Também dá certo. Se você quiser prender os dois lados e depois costurar, também dá certo. Ou você prende um lado, costura e depois prende o outro. Eu vou prender esse lado aqui e mostro pra vocês pra gente já costurar ele, tá? Olha, gente, prendi um lado, tá vendo? O outro lado aqui tá solto. Prendi esse lado. Se eu quiser, eu já posso costurar este lado e depois prendo e costuro o outro lado. Ou então eu vou prender os dois lados e costuro tudo junto. Isso acaba ficando a critério, gente, de cada artesã, tá? Não tem uma regra que fale, ai, tem que prender tudo e costurar tudo de uma vez, ou tem que prender só a metade. Isso vocês vão ver qual maneira vocês gostam mais, tá? Não tem, assim, uma regra que mude o resultado final. O resultado da peça vai ser o mesmo. Eu tô costurando aqui pra vocês verem que assim também é possível. Ó. Vai costurando com calma. Vocês vão ver que ele encaixa certinho. Ó. Ó, costurei aqui todo esse lado, ó, tá costuradinho. Agora, vou prender o outro lado, aí a gente costura aqui a parte de baixo aqui do zíper e o outro lado, tá? Olha, gente, então, ó, costurei a volta toda, tá vendo? Vai ficar assim, ó, toda costuradinha. Agora aqui, em toda a volta, a gente tem que fazer o acabamento com viés.
Eu vou usar o viés Boneon, mas você pode usar viés pronto, viés do próprio tecido, o que você preferir, tá bom? Aí agora, ó, é só a gente costurar o viés aqui na volta toda. E viés, eu sempre falo pra vocês que é questão de prática, de treino. Quanto mais você fizer, melhor o seu viés vai ficar. E aí é só desvirar a peça que ela vai estar prontinha, tá? Faz esse seu viés aí com muita calma, muita paciência, que você vai ver que ele vai ficar perfeito, a sua peça vai ficar linda. E depois de costurar todo o viés, a maleta já fica assim prontinha. Aí é só a gente abrir e desvirar. Essa peça é super fácil de desvirar, só desvirar e empurrar todos os cantinhos pra fora. Olha, gente, então depois de desvirar, ela vai ficar assim na parte de fora, assim na parte de dentro, tá vendo? Aí tem as abas aqui, que não tem perigo de cair os itens que estão aqui dentro. Esse painel, gente, dessa maleta é exclusivo aqui do Coisas da Teca. Ele tá disponível para você comprar no nosso site ou pelo WhatsApp. Essa outra, olha que linda. Eu também fiz com o mesmo painel. O painel é esse aqui, ó. Olha que coisa mais linda. Gente, ele é bem grandão, porque com um painel, com uma unidade do painel, vocês vão fazer 4 maletas dessa aqui, ó, uma de cada estampa. Aqui tem 2, tá vendo? Mas você também vai fazer essa daqui de borboleta e essa daqui de arabesco. O site e o WhatsApp estão aqui embaixo na descrição do vídeo, pra você ir lá comprar o seu e fazer um monte de maleta, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um beijo e até o próximo passo a passo.